a gente vai mostrar o que o Dorival Júnior, como disse o Mauro César Pereira, falou com relação a essas atuações, as mais atuações do Flamengo nesse restante de Campeonato Brasileiro depois dos títulos. E olha aí, ó, Mauro César Pereira trazendo uma informação em primeira mão. Vou mais não. Jorginho fora do Vasco, hein? Demorou, né? Pelo amor de Deus. O Vasco merece um bom técnico, né? Vai pro Jorginho, não dá. Vai atrás de Olha aí, o que tá passando? É isso aí. Aqui é ao vivo, ao vivo, não tem história. E programa de informação, se eu souber alguma coisa. Mauro César Pereira já tá dizendo aqui que Jorginho tá fora do Vasco. Caiu. Demorou pra sair. Lógico, pô. Caiu, Jorginho. Segunda-feira, hoje é o quê? Hoje é quinta-feira. Vai buscar um estrangeiro, né, Mauro? 3 dias, vamos buscar um técnico. O Jorginho não dá, gente. O Jorginho não dá. Não dá. Domingo foi um horror, Vasco. Um horror, um sofrimento desgraçado. Contra o Ituano com um homem a menos, aliás, uma expulsão, pênalti de expulsão bem discutível. Achei que foi falta do goleiro, né? Mas enfim. E depois ele parecia que tinha conquistado algo épico na entrevista depois do jogo. O Jorginho falava, parecia que eles tinham feito um grande trabalho. O Vasco fez tudo errado esse ano. Conseguiu subir porque a segunda divisão é um nível técnico muito ruim. Muito ruim. Muitos times ruins. Então, meio que por osmose, você é cuspido para a primeira. Vai, sai daqui. Eu quero ficar. Não, vai embora. Vai embora. Mas eu não quero ir embora. Vai para cima. Sobe. Show. Aí o Vasco sobe. Mas é sério. Deles só o Cruzeiro mesmo que subiu assim, mas os outros 3 foi isso mesmo. O Grêmio foi um sofrimento, aí botou lá o Renato, continuou patinando. O Bahia foi um sofrimento. Tem Grupo City, tudo trocou de não adiantou, foi um sofrimento. E o Vasco, um negócio absurdo. Sai do purgatório, vai. O Vasco tem ali um elenco, né, que era um dos mais caros da Série B. E que não serve praticamente de nada ali para a primeira divisão. Vai ter que começar tudo do zero. Então, cada dia perdido é dia perdido. Então, o Vasco tomou a decisão certa. O Jorginho é um técnico que vai seguir sua carreira. Falando sério, mas ele não tem nível como técnico para comandar o Vasco da Gama. Ele já passou 2, 3 vezes por lá. Ele não tem condições de ser o técnico do Vasco. O Vasco precisa de algo melhor. Alguém mais qualificado, de um outro nível. Ele só se destacou esse ano por conta de polêmica. Ele se envolveu com o Abel Ferreira quando falou uma série de bobagens, inclusive. Coisas totalmente sem sentido. E o trabalho dele foi ruim. Então o Vasco age rápido, isso aí. Na verdade, acaba sendo rápido, né? Que foi no domingo, eu estava brincando que poderia ser na segunda. Na mesma semana já tira fora, vai buscar um outro e começa a mapear mercado, ver quem vai contratar. Senão vai ser sofrimento de novo. Não tem SAF que resista a um negócio desse. E isso já é SAF, né, Mauro? Sim. Já é um planejamento de SAF. Ó, não é esse cara que a gente quer, porque se fosse clube normal ia ser, mas ele subiu, mantém. Sim. Já é SAF, não é ele que a gente quer, vamos Aconteceu também no Botafogo. O John Textor demitiu o Anderson Moreira, que achou que não era o tipo de jogo que ele queria, e contratou lá o Luiz Castro, o português. Custou engrenar, o Botafogo agora engrenou nos jogos fora de casa, em casa perde quase tudo, mas fora de casa ganha quase sempre, é impressionante. Acho que é o segundo, né? É o segundo, uma coisa incrível. Mas também os tipos de jogo que funciona no Botafogo não é muito diferente do Anderson Moreira, não. Eu entendo que a troca, eu entendi. Eu quero alguém com mais qualificação, mais currículo. Ok, ele é o dono, ele foi lá e trouxe o Luiz Castro, que é um bom técnico. Mas o Botafogo, que joga fora de casa e vence, é um time reativo com a cara do Anderson Moreira em muitos aspectos. É um time que joga no erro mesmo. Agora, contra o Atlético, segunda-feira, foi de novo assim. O Atlético atacando, meteram lá um gol no contra-ataque, 1-0, 2-0, matou o jogo. Mais 3 pontos na conta. Vai jogar hoje contra o Santos em casa. Aí já é outra situação. Mas, enfim... Eu vi uma brincadeira outro dia, o Botafogo podia propor ao Santos inverter o mando. Jogar na Vila, que ele teria mais chance. Seria ótimo. Esse é o grande problema do Botafogo. Mas, assim, você vê que o procedimento é parecido. Já sai... mas ele subiu com o time. Subiu como subiu? De que maneira subiu? A gente não pode só olhar o resultado, né? Então, e o Vasco precisa, deixar de ser... Eu estava vendo hoje lá o Rodolfo Rodrigues, lá do UOL, ele colocou uma lista dos times mais vezes rebaixados para a Série B. O Avaí foi rebaixado agora no final de semana, no empate com o Santos, matematicamente, então ele se transformou no maior rebaixado. Ele é líder do ranking. 5 vezes líder do rebaixado. Aí antes aparecem vários times com 4. Entre eles o Vasco, gente. É uma vergonha o Vasco. Sendo que o Vasco foi rebaixado 4, mas disputou 5 vezes a Série B. O Vasco ficar 4 vezes rebaixado, quer dizer, é uma vergonha o Vasco estar nessa lista. Com todo respeito aos outros clubes, o Vasco é muito maior que todos os outros que estão ali. Tem Coritiba, tem Sport e tal, mas o Vasco é maior, porra. O Vasco não pode ser 4 vezes rebaixado, ficar 5 anos e achar isso normal. E subir suando sangue contra o Ituano, com erro de arbitragem contra o time do interior paulista aqui no início do jogo, na minha opinião, e sofrendo, jogando com homem a mais e sofrendo, e achar que aquilo ali é o bastante. A torcida teve alívio. Ufa, nossa, subimos. Mas não é aquilo que o torcedor quer ver. E a torcida do Vasco, como a do São Paulo, que a gente falou ontem, que ela merece coisa melhor, né? Porque eles apoiam o time pra caramba, estão do lado do time em todas as situações praticamente.
e tem muito pouco em troca. E é uma das torcidas no Brasil que são nacionais, né, Mauro? É uma torcida nacional, ela não é regional. O Vasco tem torcida em qualquer canto. Aliás, eu sempre questiono essas pesquisas que falam que o Vasco tem um número X de torcedores, que eu acho que as pesquisas elas não são feitas para aferir número de torcedores, ela não entra no Brasilzão aí. Se você for para dentro do Brasil, aí você vai ver vascaíno tudo quanto é canto. Você vai a algumas cidades, até capitais, no norte e nordeste, a torcida do Vasco é muito numerosa. Vai em Manaus, vai em João Pessoa. Ué, no sul, Santa Catarina, tem muito Santa vascaíno. Tem muito, até na região de Florianópolis tem muito vascaíno, que é a capital. Enfim. É rapidinho, é só para 30 segundos. O Bragantino está informando, me diz aqui, o Sérgio Loredo, jornalista Sérgio Loredo, que no domingo o Barbieri vai fazer a despedida dele, depois daquela tragédia de ontem, né? Vem descendo a ladeira o Bragantino, e que estaria já conversando, tem uma nova reunião com o presidente do Santos. Só para esclarecer que o Bragantino conversa com o Pedro Miguel Marques Costa Felipe, de 41 anos, técnico português, que atualmente está na Arábia, e a segunda opção é o Roger Machado. Essa é a informação que, muito provavelmente, então, o Red Bull Bragantino vai ter um técnico português, porque ele é o primeiro da lista, informa o Sérgio Loredo. E o Maurício, conversando com o Santos, foi tão mal no Bragantino, mas aliás, o Barbieri, eu acho que o Barbieri já veio mal desde o ano passado, da parte final da temporada. Aquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o Red Bull Bragantino perdeu lá em Montevidéu, foi o símbolo de uma queda bem grande que o time teve. E esse ano foi um desastre. Aqui é um clube que não tem pressão, é um clube de uma empresa, então parte para essa ideia teórica que, assim, eu sempre acho isso. Na teoria, é muito bonito começar a pré-temporada, participar da elaboração, só que isso não garante que vai dar certo. E quando não dá certo, você tem que trocar no meio do processo. O Zidane chegou ao Real Madrid como técnico no meio de uma temporada e ganhou aí várias vezes a Champions League. Aliás, o Chelsea ele é campeão quando troca, né? O Chelsea trocou duas vezes. Uma coisa. Porque o Tuchel chegou no meio de uma temporada e foi campeão. E a anterior outra vez foi também assim com o Di Matteo também foi assim. Então, agora o Bragantino não tem pressão nenhuma, né? Não estou incentivando trocar, viu, gente? Não. A gente só está confirmando informação. Mas, assim, né? o Barbieri não tinha mais o que tirar. Eu acho interessante, até curioso, o Santos querer esse treinador nesse momento. Mauro, quer complementar sobre a situação do Barbieri? Não, é isso. É um técnico que teve todas as oportunidades e ele não conseguiu. Eu acho que ele não se habilitou para estar entre os técnicos disputados no mercado. Acho curioso o Santos ir buscá-lo. Porque o trabalho dele foi muito ruim nesse ano. O time do Bragantino é um time que desarma pouco, combate pouco, um time frágil. Ontem foi uma vergonha, né? Ontem o Fortaleza perdeu um pênalti quando estava 0-0, depois desandou ali a goleada, assim, humilhante até. E assim, tem toda a condição de ter bons jogadores jovens, toda a condição, não tem pressão, ninguém picha o muro. Ninguém faz hashtag fora fulano, fora ciclano, é tudo tranquilo. E foram 2 vexames. Pois é. Mais de 4 do América em casa. Também. Vamos concordar, apesar do... muito estranho. Joga direitinho o América, mas... O placar agregado desses jogos é o quê? Tomou 10-0. Me lembra uma certa seleção, não acerta a Copa do Mundo. Eu acho muito estranha essa situação do Bragantino. Muito estranha. Eu acho que a história ainda não foi contada integralmente. Claro que era o momento de sair, claramente é o momento de sair, mas acho que não é a solução de todos os problemas. Não é só o treinador. Não é uma coisa simplista. Sai A, entra B, pronto. Eu acho que tem muita coisa aí. Sabe o que eu acho, Vanderlei? Assim, por exemplo, quando o Bragantino sempre perde para o Palmeiras, né? Aí fez uma semifinal de Campeonato Paulista com o Palmeiras, perdeu. Perde, está tudo normal. Assim, você não percebe assim, reação humana. Tipo, porra, perdemos. O cara fica com raiva quando perde. Pô, perdeu uma oportunidade de ganhar do campeão da Libertadores, tivemos a chance. Não, perde, você fez entrevista. Não, realmente, hoje fizemos o nosso melhor, tal, bababá, todo mundo vai para casa. Então, assim, não adianta ser esse ambiente profissional sem algo mais que o esporte exige. O esporte não é um trabalho burocrático de um funcionário que está lá atrás de uma mesa carimbando um papel. É um trabalho que exige algo mais. Tem que ter um pouco mais de paixão, de indignação, quando você vê que a coisa não vai bem, de raiva quando vai bem, para você querer mudar aquele cenário, cobrança de um com o outro. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que o esporte é isso. Se não for assim, se fosse só aquela coisa fria, a tendência não funciona. E eu acho que é um grupo muito frio. Eu sempre percebo muito. Assim, a tolerância com o insucesso, ela é rotina. Não, o que assustou foi isso. O Bragantino, a gente tem que parabenizar o trabalho profissional, pagamento sempre em dia, que é a obrigação de todo mundo, mas que poucos fazem.
melhores condições de trabalho, enfim, tem bons jogadores. Saiu o Claudinho, e o time realmente sofreu muito com a saída dele, foi buscar o Praxedes pagando um caminhão de dinheiro, contrata jogadores caros. Contrata junto a time grande. Mas o time, esse ano, foi caindo e não fizeram nada. Eu sei que teve jogador saindo aí por mau comportamento e tal, mas não foi uma coisa assim. Ou seja, até hora que falta pressão, que a gente acha, tranquilidade para trabalhar é bom. Mas não sei, parece que a falta de pressão atrapalhou. Não houve reação. A falta de reação com uma campanha que estava indo para a lata do lixo, ninguém fez nada, realmente chamou a atenção. Eu queria perguntar pro velho Vamp dessa situação do Vasco, porque a gente fala muito, de clubes que sobem, de clubes que estão virando SAF. O Vasco, você jogou no Fluminense. Você sabe a dimensão da torcida do Vasco, o tamanho do Vasco. É a quinta maior do Brasil. É a quinta maior torcida do Brasil. E é uma torcida, que ela é sempre fechada com o clube. O Vasco estava na Pindaíba, eles fizeram aquela campanha para bater o recorde de número de sócios, se tornou o maior número de sócios no Brasil, até na América do Sul, e o Vasco conseguiu. Mas o preço era muito baixo, ok. Mas a torcida abraçou o clube. A torcida ajudou a construir São Januário. É uma torcida que tem toda essa história. Qual a importância, Vamp, de ver o Vasco tentando se reestruturar com essa SAF, deixando claro que é o que o Mauro sempre diz. Não quer dizer que uma SAF vai corrigir tudo. Mas é importante, diante de todos os absurdos que a gente já viu o Vasco passar na política, até morto já votou em eleição do Vasco. E agora a gente vê o Vasco tentando um novo caminho, esse gigante do futebol brasileiro. Eu vi subindo com o Mauro no elevador, falei assim, você vê um monte de clube, aquelas dívidas que tem de 1 milhão, 2 bilhões, os caras loucos para ser presidente, mudar o estatuto para ficar até mais tempo, né, professor? E aí eu vejo o Vasco agora virando a SAF, aquilo que a gente estava vendo na Série B. Eu estava vendo a campanha do Vasco fora de casa. Estava perdendo um jogo pro Operário, e aí virou. O Vasco só apanhou fora de casa. Dentro de casa fez a diferença. E chegou ao ponto de vir na última rodada, para poder jogar pelo empate contra o Ituano. E foi da forma que foi, subiu. Agora tem que ver mesmo o time, porque não adianta ter a torcida, a história e o time dentro de campo não fazer aquilo que condiz. E você vai pegar uma Série A na próxima temporada, que tem a volta do Grêmio, do Vasco, do Bahia, e caiu quem tinha que cair. Juventude, Avaí, Juventude e Avaí, orçamento menores do que os demais na Série A. Eles vieram da Série B, subiram, e o orçamento financeiro é de se esperar que não ia ter tantos jogadores de qualidade. Aí cai ali o Atlético Goianiense, que se manteve aí durante 4, 5 anos na primeira divisão. O Ceará, que tinha um trabalho bonito, tudo, eu acho que pecou. Não foi na saída do Dorival, não, é na contratação de quem chegou, o Lúcio Gonçalves. O cara acabou de... Ano passado eu estava jogando. E vai assumir logo o Ceará, porque é argentino, tudo. Ficou. E aí tem que olhar a Série A do Brasileiro de 2023. Só tem time grande mesmo. Se não montar com o dinheiro que vai entrar, fazer um time legal para ficar ali, porque a volta do Cruzeiro, do Grêmio, Bahia, e a permanência de quem permaneceu aí, os 16, que permaneceram, são tudo time grande. Fora ali o Cuiabá, que se sustentou, não cai mais, O resto é tudo, como fala, tudo com pedigree, Quase todos os times da Série A, tudo com pedigree. A mesma coisa pro Red Bull Bragantino, com toda a estrutura que tem. Se não prestar atenção na temporada de 2023, vai ser duro, viu? O Bragantino. Pro Vasco também, por esse time tudo aí, porque vai cair grande o ano que vem. O Cruzeiro, sim. Mas o Vasco, a tendência é que faça um time forte no ano que vem. Um time forte. Se você pegar... já tirou o treinador. Então, o Botafogo também, o Botafogo tá ali tudo. Mas se você pegar o Campeonato Brasileiro 2023, só tem time com pedigree. Não tem aqueles times menores que você fala, pô, esse vai ser Avaí, que é Juventude, que você acha que vai somar pontos. Só olha o Brasileiro de 2023, com a volta dos 4. Verdade, a volta dos 4. Porque só tá subindo time grande. Vai cair time grande o ano que vem. E esses times precisam prestar atenção no exemplo desse ano, quando se dividem para disputar 2, 3 competições. Copa do Brasil, Sul-Americana que seja, ou Libertadores, o que aconteceu com o Fortaleza. É que o Vojvoda me parece que é um grande treinador, ele conseguiu fazer o Fortaleza dar a volta por cima, mas o Ceará não conseguiu. O Atlético chegou a eliminar o Nacional do Uruguai, com o Luis Soares em campo,
Tá aí virtual rebaixado, não matematicamente ainda, mas virtual rebaixado. O Ceará rebaixado. Ou seja, se os grandes não conseguem disputar 3 competições, o Palmeiras foi campeão brasileiro, mas eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. O Flamengo campeão da Copa do Brasil e Libertadores, mas praticamente desistiu do Campeonato Brasileiro. E para essas equipes com menor orçamento, com menos elenco, já precisa pensar direito. Esse negócio de focar em Sul-Americano, não sei o quê, o risco de rebaixamento do brasileiro é muito grande. Só olhando aqui, né, o Campeonato Brasileiro do ano que vem, né, você vai pegar assim, vai ter o Goiás, o Cuiabá, Curitiba, que já foi campeão brasileiro, né, e o Fortaleza do Trabalho. Mas vamos lá, quem cai? Cai Juventude, Atlético Goianiense... Ceará e Atlético Goianiense, que deve cair. Né? Já caiu. Juventude. Não tem como o Atlético. Juventude, Atlético Goianiense e Ceará. Já caíram. Já caiu esses 4. E qual é o próximo? Goianiense também. O Avaí caiu. Ah, o Avaí. É verdade. Aí entra só os grandões. Entre os 4 grandão. Aí, time grande o ano que vem, no mínimo 2 vai dançar. O Atlético Goianiense vai que ele mete uns 10 num jogo aí, escapa, você vai ver. Aí você fala assim, ó. Tá virtualmente, mas matematicamente ainda não. Não, eu sei, mas... Tô olhando aqui, o saldo de gol é menos 18. A diferença é de 9 gols. Você coloca de volta Cruzeiro como SAF, vai investir. Bahia como SAF, vai investir. Vasco como SAF, vai investir. E o Grêmio, que sempre foi organizado financeiramente. Aí você já tem... Caiu, a gente não sabe como. Mas o Cruzeiro, eu não sei o tamanho do investimento que vem, não. Ronaldo não é de chegar a abrir na carteira. Não, aí você... Tanto assim, não. Já deu indicação que não vai ser tudo isso, não. Mas eu acho que o Ronaldo também vai fazer um time pra cair de novo. O América Mineiro. Se mantiver o que tá aí, cai de novo. O América Mineiro. O Vasco também. Se não fizer um trabalho bem feito... O América Mineiro vai estar na pré-Libertadores, com certeza, que ele pega o Atlético Goianiense na última rodada, uma vaga é do América Mineiro, porque Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, um dos dois sai. Mas não se preocupe que mesmo com as camisas mais importantes, você tem razão, vai dançar. A cartolagem vai fazer lambança. A camisa é importante e tal, mas fica tranquilo, entre aspas, claro, que vai ter lambança e que alguém vai cair mesmo. Não adianta ter camisa. É importante, tem história, tem torcida, a gente sabe de tudo isso, mas sabe que o Cartola consegue fazer grandes estragos. Mas com o SAF já não tem mais Cartola, né? Não, tudo bem, mas não é uma varinha mágica. Esse negócio de, o Vasco, você citou como exemplo, o Vasco vai reforçar e tal. Tudo bem, eu acho que quem tem dinheiro pode... Não está sobrando. Né? Não está sobrando. O Vasco demitiu o Jorginho e deve estar pensando em contratar alguém, um treinador. Certo? Tem muito clube aí que quer mudar e o tempo passa. Dia 15 já começa o estadual. Vai começar com um novo treinador, não se sabe exatamente quando vai chegar. Eu acho que não é assim. Eu acho que dinheiro é importante, bacana, mas não é sair comprando. E também não tem todo mundo para vender aí, para comprar.